Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Quero falar um pouco do jogo envolvendo Porto e Palmeiras, muita repercussão aqui na mídia brasileira, muita gente elogiando a postura do Palmeiras, o jogo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez uma boa apresentação, foi um bom jogo, mas acho que tem aí algumas ressalvas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente começou aí nessa semana, eu estou tentando acompanhar, vou tentar acompanhar aí todos os jogos, não sei se vou conseguir, mas a maioria dos jogos que eu consegui assistir, eu vou tentar assistir o Mundial de Clubes da FIFA. Para quem se recorda e acompanha futebol há mais tempo, sabe que antes da Copa do Mundo era comum você ter lá aquele torneio que eles chamavam de Copa das Confederações, né? Que era uma espécie de torneio entre as seleções, né? Algumas ali que já estavam classificadas, algumas que já eram campeãs do mundo, e também os países anfitriões ali disputavam, né? Tinha meio que essa dinâmica, né? Às vezes o campeão também ali da Copa América, né, da CONCACAF, da UEFA, né, fazia um torneiozinho ali entre esses campeões ali. E esse torneio, ele meio que servia como um torneio de teste antes da Copa do Mundo. Então, sempre um ano antes da Copa do Mundo, se fazia esse torneio. Então, parece que a FIFA optou por não fazer mais esse torneio e agora você tem aí esse formato de Mundial de Clubes, né, que é o formato daquela Copa do Mundo clássica e aquele formato que, na minha opinião, é a melhor fórmula, né, de 32 clubes, ali divide em 8 grupos e aí se classificam os 2 primeiros de cada grupo, já nas oitavas, quartas, semifinal, né, e a Copa do Mundo vai mudar o formato, esse ano não vai, ano que vem, né, já não vão ser mais 32 equipes, aumentaram o número de equipes. E aí a FIFA colocou esse torneio. Eu acho que tem algumas ressalvas aí, se a gente for analisar os motivos porque a FIFA fez esse torneio. Se a gente for pensar aí na UEFA Champions League, que é um torneio que é um sucesso, né? Um torneio que cada ano que passa, eu acredito que ele consegue fazer mais renda, consegue gerar mais receita ali. Era um torneio que aqui no Brasil a gente não acompanhava assim. Acompanhava eventualmente um jogo ou outro, hoje não, hoje é um torneio que basicamente eu posso dizer que muitas pessoas aqui no Brasil acompanham, né, a UEFA Champions League, não só as finais, mas desde a fase de grupos, pré-Champions, é algo que já faz parte aqui, né, no Brasil a gente acompanha, e isso a gente vê aumentando, né, esse nível de consumo, vamos chamar assim, da UEFA Champions League. Então acho que a FIFA vendo essa oportunidade, vendo ali que existia, né, essa janela ali de oportunidade, muita grana ali em cima ali, quis também criar o seu torneio. Eu acho que tem vários problemas para a gente criar esse torneio, né, principalmente problemas de logística, né, é difícil você ter um momento, um período do ano ali, já que o calendário dos clubes, né, ele já é muito cheio, né, então é difícil você ter ali mais datas, né, para você fazer esse torneio. Inclusive os sindicatos, os jogadores, né, parece que da Europa, eles são contra esse torneio, criticaram muito. Tinha uma dúvida muito grande se esse torneio ia acontecer ou não, assim, a questão do sucesso do torneio, né, devido ali a principalmente essa questão se haveria adesão ali dos clubes europeus. No final das contas, teve adesão total, ninguém desistiu, ninguém abriu mão do torneio, mas a gente ainda não sabe como os clubes vão participar desse torneio aí na prática. Bom, ainda comentando sobre esse torneio, a gente teve lá o jogo de estreia entre o Inter Miami e o Al-Ahly, né, do Egito. O Inter Miami lá, o time do Messi, o Al-Ahly, o grande campeão lá africano, né, já levou várias Champions lá da África. E o que chamou atenção lá antes desse jogo foi o anúncio, né, de que a FIFA, eu não sei se isso é verdade ou não, vou tentar colocar aqui a notícia que eu vi, né, e que a FIFA estava vendendo o ingresso a $2,50, 5 ingressos. Então, quer dizer,
valor muito baixo, né? Eu até tinha feito uma conta aqui em relação a isso, né? Se a gente for colocar aqui o preço do jogo do América, por exemplo, América Mineiro, que eu acho que é um dos clubes que tem aí o ingresso mais barato, né, do futebol brasileiro, um dos ingressos mais baratos, né? Acredito, pelo menos no Sudeste aqui, dentre Série A e B, eu acredito que é um dos mais baratos aí, né? E em capitais, né, vamos falar assim, talvez se você for no interior aí é mais barato o ingresso, né? E daí o ingresso mais caro do que um jogo de Mundial de Clubes, né? Um jogo de estreia de Mundial de Clubes. Então, realmente, a gente não sabe ainda, né? Então, muita gente falou que o estádio estava um pouco vazio, que não encheu todo o estádio. Então, isso é uma certa incógnita ainda em relação ao torneio, né? O formato é um formato que, em certo aspecto, é interessante, porque você tem ali os brasileiros enfrentando os europeus, e principalmente esse jogo aí, acho que foi um jogo chave, né? Palmeiras e Porto, um jogo que teoricamente se equilibraria, né? Duas equipes ali que poderiam se equilibrar, né? O Porto é um dos principais clubes lá de Portugal, só que quando a gente pensa ali a nível de futebol europeu, o Porto não está entre as grandes potências, né? Você pega esses times aí como PSG, Real Madrid, Inter de Milão, Manchester City, são diferenciados, né? Realmente os times são em outro nível, né? Em questão de elenco, né, em questão de número ali de jogadores com muito talento que eles têm, né, o número de investimento. Se a gente for pegar o Porto comparando com o Palmeiras, eu acredito que talvez o Porto deve ter uma receita maior, né, do que o Palmeiras. A princípio, a gente pode pensar que a moeda dele já vale 7, né, do real. Então, a partir daí, você já começa ali a projetar que o Porto gera mais receita que o Palmeiras. Mas é bom lembrar que o Porto é um clube que não vem numa grande fase, né? Nem no Campeonato Português lá tem ido bem. É óbvio que lá a nível de Portugal ali, o Porto vai conseguir pelo menos ali chegar na Champions e tudo mais. Mas nos últimos 2 anos o Sporting foi o campeão português, então o Porto vem passando por um período de reformulação. E lembrando também que um fator que é importante a gente destacar, que lá na Europa a temporada está acabando, e aqui no Brasil a gente está no meio da temporada. Então, assim, aqui no Brasil a gente está teoricamente chegando aí no auge físico aí dos jogadores, né? Os jogadores já passaram ali por um período de pré-temporada, teórico, porque a gente sabe que aqui no Brasil essa pré-temporada é muito curta, que já começa o estadual e tal. Mas assim, já deu tempo, né, de você chegar ali numa evolução física desde o início do ano até aqui. Então os jogadores estão em alta aqui, né, fisicamente falando. Enquanto o time do Porto está no final de temporada, então os caras já estão ali desgastados, né, os jogos, né, ao longo do ano. Bom, esse jogo foi no MetLife Stadium lá em Nova Jersey, né, perto de Nova York ali. E logo no começo ali teve uma cena que marcou muito, foi a torcida do Palmeiras lá na Times Square. Foi bem legal a gente ver ali cantando, foi muito palmeirense, impressionante o tanto de palmeirense que tinha. Se você vê no estádio, é um estádio grande, né, um estádio tradicional lá nos Estados Unidos, principalmente futebol americano. E você via ali que a torcida do Palmeiras ocupou uma grande parte do estádio, né? Então, tinha muitos torcedores do Palmeiras. O Palmeiras estava jogando em casa, né? Vamos dizer assim, você ouvia no áudio da transmissão ali os cânticos ali da torcida do Palmeiras, quando os caras estavam xingando o juiz, né, e tal. Então, o Palmeiras estava jogando em casa, né? Presença massiva ali do torcedor do Palmeiras. Bom, e aí falando do jogo, eu acho que, dando esse contexto, né, de que o Porto tradicionalmente é uma potência de futebol, já foi campeão mundial, etc., campeão da Champions, mas não vive um grande momento, né, é um time lá de terceira prateleira da Europa, né. O primeiro tempo foi um jogo equilibrado, né, foi um jogo de trocação ali, um jogo onde o Palmeiras estava um pouco chegando melhor, assim, tinha mais posse de bola, né, mas o Porto chegava com perigo. Então foi um jogo franco, um jogo aberto. Teve uma grande chance do Palmeiras ali no primeiro tempo, né, uma grande defesa do goleiro. Depois, na sequência, né, o Porto fez uma defesa, o zagueiro, né, do Porto conseguiu tirar a bola ali, né, numa jogada do Richard Rios. Então teve chances tanto o Palmeiras quanto o
Porto lá no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a gente viu que o Porto até tentou começar um pouco melhor, mas foi passando ali os minutos, quando dava 20, 25 minutos ali do segundo tempo, o time do Porto já estava pregado, os caras já não estavam correndo, né? O centroavante lá já estava ali paradão atrás, o cara estava andando dentro de campo, né? Literalmente, e aí o Palmeiras começou a criar volume de jogo. E teve, assim, na minha visão, teve tudo para levar essa vitória, né? Então foi uma vitória que o Palmeiras deixou escapar, né? Foi um empate que, na minha opinião, ele teve gosto de derrota ali para o Palmeiras, porque poderia sair com a vitória, né? Tinha tudo para sair com a vitória. Era um jogo para o Palmeiras vencer, né? O Palmeiras tem um time melhor do que o Porto, né? Vamos dizer assim, questão de elenco, questão de... Tem mais jogadores, né? O Porto, se a gente for pensar aqui, não tem nenhum jogador que a gente conhece ali do Porto, aqui, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Vai lá, talvez o Varela, né? Já viu falar dele, já viu um lance do Varela, o PP, que jogou no Grêmio, mas é um time, comparando com o Palmeiras, eu acho que é um time muito mais limitado, né? E aí esse empate, né, no final das contas, foi bom para o Porto. E aí a gente vê aqui no Brasil a imprensa falando, né, que o Palmeiras amassou e tudo mais. Eu acho que não foi bem assim, né? Eu vou tentar colocar aqui os números aqui desse jogo, e aí a gente pegar de posse de bola. O Palmeiras teve 55% contra 45% do Porto. Grandes chances, né? 2 do Palmeiras contra 1 do Porto. E o total de chutes foi 17 do Palmeiras contra 11 do Porto, né? Quer dizer, eu acho que o Palmeiras jogou melhor, jogou muito melhor, principalmente no segundo tempo ali, quando o time do Porto cansou, né? Teve mais volume de jogo, mas eu acredito que faltou o repertório ali para o Palmeiras, criar mais jogadas, finalizar melhor. O Palmeiras ainda a gente vê jogando, é sempre muito dependente daquela bola cruzada na área, e essa jogada efetivamente não funcionou nesse jogo contra o Porto. Então faltou ali finalização, às vezes o Estevão, o Vitor Roque, eles sobravam ali bola para eles frente a frente com os zagueiros, eles não partiam para dentro dos zagueiros, que na minha opinião isso o futebol brasileiro tem perdido, né? Os caras acreditar mesmo, ir para dentro do zagueiro, driblar o zagueiro, né? Entrar dentro da área e finalizar no gol. Então, as finalizações muito fracas ali e pouco repertório, né? Faltou criação de jogadas, faltou mostrar ali mais ali coisas ali o Palmeiras. Então, acho que foi um resultado que poderia ser melhor, né? Esse empate ali, ele foi bom para o Porto, né? E aí a gente fica naquela, né? No Brasil se tinha aquela expectativa muito grande, porque lá em Portugal se fala muito que o Porto, o Benfica, o Sporting no futebol brasileiro iriam sobrar, mas a gente viu um certo equilíbrio. Mas eu gosto de destacar, quero destacar sempre que o momento e a condição desse torneio, né? É um torneio de fim de temporada lá na Europa. O Porto não vive uma grande fase, já está no final de temporada, e a gente viu um Palmeiras assim, dando tudo ali de si, né, jogando um jogo impecável, um grande jogo, uma grande atuação do Everton, por exemplo, o goleiro, e ficou ali no 0-0. Na minha opinião, ficou devendo o Palmeiras essa vitória ali, deixou escapar essa vitória, né, o que vai ser importante, porque é um grupo que vai cruzar direto ali com o PSG de quem classificar, e isso aí pode ser decisivo. Além do mais, o Al-Ahly, né, e o time lá do Messi, lá, o Inter Miami, pode complicar o Palmeiras, né? Eles podem ali engrossar e o Palmeiras ter dificuldade, né, arrancar mais um empate, ou mesmo o Palmeiras ser derrotado desses jogos. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre esse início, né, de Copa do Mundo aí de clubes. Eu vou seguir aqui acompanhando, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.